E aí, beleza? Meu nome é Lucas Macdisse e eu tô aqui pra fazer um vídeo muito legal pra vocês. Tô com meu amigo Zé, se apresente. Salve, salve, galera. Zé aqui. E a gente vai falar um pouco sobre a experiência de nós dois entrando na faculdade de Física barra Matemática de perspectivas diferentes. Porque quando eu comecei, eu gostava da física, mas eu não era muito bom em matemática, não conhecia muito, tive uma base péssima. E o Zé já traz uma segunda realidade de quem gosta muito de matemática e já sabia matemática. E a gente acha que pode ajudar você que quer fazer matemática eventualmente e não sabe muito, ou quer fazer física, mas não sabe matemática. E a gente vai passar a nossa experiência aqui pra vocês, pra ver se ajuda de alguma forma ou só entreter vocês nessa quarentena. Eu acho que seria mais interessante você começar falando sua experiência, porque eu acho que é mais comum no Brasil, e talvez no mundo, as pessoas não gostarem tanto de matemática, mas ainda assim ter um certo interesse na física. Uhum. Então, acho que poderia ser mais interessante começar pela sua e depois eu conto a minha história, porque a minha história é muito louca também. Beleza. Antes de começar o vídeo, pra quem não sabe, a gente faz um podcast chamado Quarta Dimensão. Tem no Spotify, tem nas plataformas todas de podcast. E a gente já falou um pouco sobre isso, a gente fala sobre alguns outros temas. E dá uma passada lá se você gosta ou se você não gosta, escuta uma vez pra ver se o que você acha, segue a gente lá porque a gente fala de bastante coisas legais, inclusive esse vídeo é muito parecido com os podcasts, então se você gostar desse vídeo, provavelmente você gosta dos podcasts e é isso aí. Bom, quando eu decidi entrar no curso, eu já tinha uma base um pouco pequena de física de nível de graduação, porque eu tinha feito um semestre de ciência da computação. E nesse semestre de ciência da computação eu tive aula de matemática básica, tive aula de física 1, pegando ali um pouco de mecânica, e tive lógica matemática computacional. Assim, eu não estudava pensando na física, eu estudava pensando na computação, porém, eu já tive um pouco a base, meu professor era muito bom, e quando eu quis entrar na faculdade de física, eu não sabia muito matemática, sabe? Tipo, contas com, exemplo, com fração, umas divisões muito loucas, raiz se não fosse quadrada, de número perfeito, eu nem sabia, de número que desse a raiz exata, eu nem sabia como resolver direito. Mas vendo muitos vídeos no YouTube, eu quis entrar na faculdade de física, até por ter vaga no mercado de trabalho, por ter acessível pra mim, mas eu não tinha uma base muito boa. E eu vi um vídeo de umas pessoas falando que não tinha problema, é só você se dedicar, prestar atenção nas aulas, que isso seria tranquilo. E realmente foi, entre aspas, porque na faculdade que a gente fez, a gente estudou junto, o primeiro semestre, aliás, os dois primeiros semestres, tinham uma base matemática para todo mundo. Foi lá desde potência, desde soma, o professor passou toda a base, porque eu tinha acabado de sair da escola, fui pra faculdade, mas tinha gente lá de 40 anos que não via matemática há muito tempo. Quase todo começo de faculdade de física tem uma base matemática. Eu fiquei Foi sabendo de outras tipo. faculdades que tem, né, mas algumas pode ser que não tenha. Essa que a gente fez teve esse nivelamento aí de matemática, tanto para o pessoal da física quanto para o pessoal da matemática. Quando eu e o Macdisse estudamos junto, o Mac estava em física e eu estava na matemática. Eu já tinha feito física antes. Né? E aí eu acabei passando por essa disciplina também. Assim, para mim, porra, foi tranquila a disciplina, mas eu vi que uma galera na sala apanhava nessa daí. Mesmo a gente tendo tido um professor que era bem bom, bem legal. Sim, sim. E quando E você fez na USP, você teve esse nivelamento também? então, como eu fiz licenciatura, não teve esse nivelamento. Mas para o pessoal da física, bacharelado, quando eu estava na USP, eles tiveram uma disciplina que era chamada lá de Física Zero, que era basicamente rever toda a física do ensino médio em um semestre. Mas já, assim, no ritmo paulada e, bicho, você tá dentro da USP, te vira. E, se não me engano, foi o professor Vitor Vanin que deu essa disciplina pro pessoal lá. É um professor espetacular, espetacular. Mas eu não cheguei a ter essa disciplina, tá? Porque ela era pro pessoal do bacharelado e eu fui direto pra licenciatura. Uhum, entendi. Ah, então pra você parece que foi um pouco mais tranquilo. Você já tinha acesso a esse conteúdo? Você já sabia esse conteúdo quando você entrou na física da USP ou você teve que ralar por conta própria? Cara, eu já sabia esse conteúdo porque eu fiz uma preparação para vestibular na época do meu ensino médio ali e um período, o final do meu terceiro ano foi uma insanidade, né? Que eu me preparei para um outro nível de vestibulares. Então, assim, a parte de exatas
Eu tive que realmente estudar com uma profundidade absurda. Eu não procurei disciplinas e coisas dentro da matemática além do que é ensinado no ensino médio. Mas, cara, meus materiais de estudo, eu pegava a questão da FUVEST para ser aquecimento, Meu Deus. entendeu? E dali para frente eu ia dificultando o negócio, porque o nível de vestibular que eu tinha intenção nessa época era um grau de dificuldade surreal. Entendeu? Então eu apelei, mas por causa dessa apelada, eu entrei na faculdade já não tendo problemas com essas disciplinas mais básicas. Como você entrou não tendo todo esse preparo que eu tive, quando você se deparou ali com uma disciplina, o próprio exemplo que você deu, né? Você tinha as dificuldades com algumas coisas de matemática básica. E aí você encarou ali o Fundamentos de Matemática, que foi a disciplina que a gente fez junto. Como Uhum. que você lidou com ela? Cara, eu meio que. Na minha cabeça, eu coloquei que eu tava começando do zero. Mesmo que eu já sabia, eu ia tentar. Então, por exemplo, parte de conta com fração. Eu tinha uma dificuldade, mas eu considerei como se eu não soubesse nada, para eu pegar todas as regrinhas, todos os fundamentos para fazer isso, que é uma coisa que facilitou muito pra gente, porque o nosso professor deu muito detalhe de como faz essas contas. Ele pegou Aí raiz ele foi. quadrada e ensinou como fazia a conta da raiz mesmo, sem ser você multiplicar dois números iguais até achar um próximo, entendeu? O nosso professor Uhum. ajudou muito nisso. Então eu fazia assim. Física 1, por mais que eu já tive na outra faculdade e não consegui eliminar, eu falei, não, vamos do zero, vamos estudar tudo do zero, tanto que eu não consegui eliminar, né? E É, eu ia fazendo isso. as poucas aulas desse professor que eu assisti, eu gostei. Não, esse professor é muito bom, ajudou muito. Assim, não tirei 10 na matéria dele, né? Até porque meio que ele teve que ensinar o ensino médio inteiro em 6 meses pra gente. Foi a mesma Mas. situação. E assim, tinha uma grande diferença entre essa turma que eu tive com você e a turma que eu tive na USP. Teve uma grande diferença nisso daí, porque essa turma que eu tive, quando eu estava na matemática, aqui, eu, eu vi que grande parte da turma não tinha um protocolo de estudo. As pessoas não sabiam estudar ainda ali. Já estava na faculdade, mas não sabia como que sentava a bunda e estudava. E isso daí foi uma coisa que eu vi colegas na USP tendo dificuldade, mas eles sabiam como sentar e estudar e correr atrás e dar um jeito de aprender sozinho. Vale lembrar que na época que eu tava lá, não tinha canal de YouTube com professores ensinando. Canal de YouTube com professores ensinando foi começar mais ou menos naquela época. Um ano depois que eu entrei, 2 anos depois que eu entrei. Mas antes disso, era muito difícil você ter conteúdo explicado de uma forma tão vasta quanto a gente tem hoje em dia. Na época que eu entrei nessa primeira faculdade, da física, cara, praticamente não tinha. Eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut, que era o plantão de dúvidas virtual, e eu tirava dúvida da galera por lá. Eu acho que tem até uma outra pergunta. Como você saiu direto do ensino médio e já foi para um nível de graduação, por mais que você tenha feito a ciência da computação antes, né, um período, qual que foi o seu choque de mudança? Cara, no ensino médio você era tratado de um jeito, e aí você vai para o ensino superior, é outra coisa. Esse choque afetou a sua intenção de estudar? De certa forma, sim, porque na verdade, o ensino médio, como eu já trabalhava, eu meio que levava pelas coxas, tipo assim, você precisa terminar isso aqui logo pra poder trabalhar em período integral. Sempre levei assim. Por mais que no segundo ano eu gostasse de física e estudava pra tirar boas notas e tal, pra aprender porque eu gostava, Nerd. eu sempre fui levando, tipo, aula de matemática do terceiro ano. Eu mudei de escola e estavam dando uma matéria que eu já tinha aprendido. Então, sabe, não ligava e fazia de qualquer jeito. Quando eu entrei na Sim. faculdade no primeiro período de computação, eu já trabalhava com aquilo, mas eu precisava da certificação, né?
E eu falei assim, cara, eu preciso aprender tudo, porque eu quero ficar. Eu quero saber tudo, igual aquele cara que era um cara que eu tinha como referência na programação. Então, toda aula na faculdade, eu chegava e falava tipo assim, mano, eu vou focar. Só que é aquele negócio, tem a diferença, né? Na minha aula de ciência da computação, era muito intenso. Era muita matéria, porque era uma aula. Tipo assim, por exemplo, a aula de física da faculdade de computação era só na quarta. Só na quarta, era o dia inteiro só na quarta. Então o professor tinha muita coisa para passar. Ele passava correndo. Ele é um ótimo professor, mas ele tinha um tempo curto. Então ele passava muita coisa, a quantidade era gigantesca e isso que eu não estava acostumado. Por mais que tenha menos matérias que no ensino médio, é muita coisa. Aí que eu fui começar a criar o hábito de estudar em casa, porque eu não estudava antes. Não fazia tarefa, não fazia nada. Só que só que tipo assim, na parte de ciência da computação, eu ainda não estava num nível tão legal de foco e determinação ainda. Quando eu mudei para física, que é muito mais teórico, que é muito mais, meu, senta e estuda, sabe? Aí que Sim. a realidade bateu. Porque, querendo ou não, primeiro semestre da computação, eu tinha aulas de lógica que era pesado, eu tinha aula de física e fundamentos de matemática que era pesado. São 3. As outras 4 eram aulas super tranquilas. Não Aula é de nem que é início da tranquila, na real. tecnologia, aula de. Tinha mais algumas outras coisas que eu não lembro. De sistema operacional, que é uma coisa muito mais tranquila. Então eu tava de boa. Quando pegou o primeiro semestre de física, era 7 matéria pancada. Tipo assim, tirando TIC, né? Tecnologia da informação que a gente teve, que foi, nossa, ridículo. Mas era fundamentos de matemática, que era punk, aí física 1, geometria analítica, física experimental, que eu ralei. Então, tipo, era muita coisa, muita coisa. Eu tinha que chegar em casa todo dia estudar, porque na faculdade que a gente faz, não é igual na escola, que você faz tudo, soma, divide e dá a nota. Na faculdade, tudo que você faz vai pra média direto. E quando o professor É, explicou a primeira vez aquilo, ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, se eu não fizer alguma coisinha, um trabalho que eu não fizer, um ponto a menos na média já direto. cai da média. É, Já rola um choque. sim. E o Mas professor. isso daí é dessa faculdade. Quando eu estava na USP, lá é um sistema de média mesmo, mas é média ponderada. Você vai e faz Sim, uma sim. prova. Essa prova vai de 0 a 10, e aí ela vai ter um peso de ponderação, e aí no final vai tirar a média ponderada. Era muito Sim. louco, porque antes da prova, tinha o que a gente chamava de provinha. Então você Uhum. tinha pezinho 1, e aí você tinha pesão. Pesão era a prova principal e a provinha. Pezinho. O pezinho era o peso da prova. Então você tirava de 0 a 10 na provinha, Aham. e isso daí ia ser o peso da sua prova geral. Entendi. Daquela prova, daquele segmento, né, que você estava fazendo. Então, cara, se você tirou um na provinha, ela vai ter peso um na média. Nossa. Caramba. Eu não sabia desse método, não. Não, isso daí era uma. Eu nunca tinha visto isso até quando eu entrei na USP. E aí, até eu entender como que isso daí funcionava, e obviamente, depois que eu entendi isso daí, eu tirei proveito. Uhum. A ciência da computação eu fiz na Anhanguera. Lá era formato de peso, mas eu acho que é um pouco parecido com o ensino médio. Tipo assim, ele pegava todos os trabalhos, tinha um peso, sei lá, 4, então, tipo, tudo valia 10, daí você dava o Os peso em pesos 4. eram definidos já, né? Sim, e a prova tinha um peso 6. Então, tipo assim, se você fizesse tudo do trabalho, você ficava com média 4, o que já é muito bom. Sim, já é muito Mas bom. eu achava um pouco confuso ainda, mas enfim. Mas desse formato da Então, Unital me fez estudar bastante, cara. essa numeração que você colocou é mais ou menos o que a gente seguia quando a gente estava estudando aqui junto. Porque eram 4 pontos de trabalho, né? É, e a Só prova que valendo 6. a gente não tinha esse processo de ter que calcular a média. Por quê? Porque os trabalhos realmente já valiam de 0 até 4. E aí a Uhum. prova final valia de 0 até 6 para somar e compor a nota total. Mas é a mesma coisa Sim, que sim. se você vê que a prova vale 60%, ou seja, 6 de 10. Então, se a nossa nota fosse na prova de 0 até 10, seria a mesma coisa que ter peso 6 para a prova e 4 para o Sim, trabalho. sim, sim. É que já era mais direto, né? Então facilitava um pouco pra gente entender como é que funciona. Mas tinha Facilitava para a galera professor. entender. Sim, você não fez aula de física experimental, né?
Não, essa daí eu consegui dispensa. Então, Nossa, pelo amor eu de lembro, Deus. eu lembro de uma atividade, a gente foi lá no outro laboratório da Juta e a gente teve que fazer medição de aprender média, moda, mediana com pêndulo. A gente Aham. fazia a medição de 100 balançadas lá do pêndulo e tirava a média e tal. Aí ele passou a listinha com esse era um dos exercícios, né? Tinha a listinha de 10 e tava valendo 4. Eu falei, professor, como é que é esse 4? Ele falou, não, é na média, tipo, essa lista aqui vale 4, entendeu? Tipo, aí eu falei, mano, ferrou. Tipo, se você acertar, beleza, você tem 4 na média, mas se você não acertar, mano, já era. Porque a prova dele era muito punk pra você tirar 6. Eu não lembro de alguém que tirou 6 na matéria dele. E olha que a gente tem alunos muito bons na nossa sala. Então dava uma Então, pressionada. O trabalho do Eurico Cara, mesmo, eu de acho que eu Fundamentos de lembro. Matemática, valia 4. Eu lembro da época que você estava fazendo essa disciplina e esse experimento, inclusive. Aham. Porque eu não lembro se foi com você, mas eu mandei o meu experimento e o meu relatório de quando eu fiz esse experimento na USP. Porque eu fiz exatamente o mesmo experimento. Aham. Ele é meio padrão, assim, né? Pra você É. entrar em introdução a medidas e erros, né? Que é esse laboratório. Sim, sim. E, e já entrar com esse daí. Você teve que fazer o dos dados também? Fiz. Nossa. Os dadinhos que tem Nossa. face vazia e face pintada, se não me engano era. Fiz, foi na prova. Teve na prova esse aí. Teve na prova esse? Teve na prova. Então, esse é daorinha também. Esse daí foi o primeiro experimento que eu fiz na USP. Sim. Então, e pegando essas matérias, a matemática que se usava nelas era bem simples, né, cara? Sim, para física propriamente dito, o que é usado de matemática não é um absurdo de complexidade. Então. Quando você chega numa parte de física que exige uma matemática mais complexa, não se exige que você faça essa matemática. Quando você chega ali em quântica, relatividade, que aí tem uma matemática bruta, o negócio é feio, Sim, sim, sim. mas não exige que você desenvolva essa matemática. Então, assim, você não precisa ser um cara que nem eu, aficionado por matemática, gosta de matemática desse jeito, que, porra, tem vontade de resolver problemas que não tem solução até então. Isso daí sou eu, porque eu sou meio louco. É. Mas tudo bem, você não precisa também desgostar completamente da matemática, porque você vai depender um pouco dela. Só que você Sim, vai sim. depender de entender algumas coisas. Você não precisa ser um AIS da matemática. Inclusive, diz muito-se que o próprio Einstein não era bom em matemática, né? Ele tinha lá um escravo matemático, que ele tinha Pois as é. ideias e essas pessoas que estavam ali ao redor dele, dessa parte de desenvolvimento de matemática, ajudavam o próprio desenvolvimento matemático da ideia dele. Eu não sei o quanto disso que é real ou não, É. mas eu sei que não é impossível uma coisa dessa. Sim, sim. E na faculdade em si, dentro do curso, você tem algumas liberdades. Por exemplo, na aula de física experimental, que você tinha muita conta para fazer, a gente teve uma aula sobre como usar calculadora científica. E a gente pode usar calculadora na prova. Quer dizer, a gente podia, né? Então, tipo assim, você tem lá toda a base matemática antes, nas aulas de fundamentos, mas quando você está fazendo a parte da física mesmo, como o foco não é a matemática, os professores deixavam a gente usar a calculadora. Tipo assim, ó, você sabe fazer o processo, você não vale a pena você perder 5 minutos da sua prova fazendo uma conta de divisão se você já sabe todo o processo, entendeu? Então, tipo, eles liberavam fazer a conta na calculadora ali de divisão e tal, mas você tinha que saber o caminho. Tipo, ah, beleza, eu resolvi essa continha de divisão, mas como é que eu vou encaixar isso no processo da física? Aí, tipo assim, achar as forças de um plano, uma caixa num plano inclinado, por exemplo. Aí, beleza, não vou ficar perdendo tempo fazendo uma continha demais aqui porque tem número decimal. Não, você não precisa disso, entendeu? Por mais que você já saiba, tem essas facilidades. Eu sou um professor de ensino médio. Eu sustento que os meus alunos de ensino médio já deveriam poder usar calculadora em sala de aula, em prova. Porque, Sim, sim. bicho, cara, você está no ensino médio, você já sabe fazer essas contas. Ou pelo menos espera-se Devia saber. que, né? É... Ah, não, mas a molecada não sabe fazer fração. Cara, para fazer fração eu não iria cobrar para os moleques fazer 3 nonos ou Uhum. 2 27 avos. Não, isso daí
pessoa faz na calculadora, já inventaram a calculadora para isso. Para testar se ela sabe usar fração, eu vou fazer ela simplificar polinômios. Eu vou pedir para ela, já vou testar a fatoração e a noção do que é fração. Sim, sim. Entendeu? Eu não vou ficar testando desse jeito, porque isso daí é um processo muito mecânico. Eu, pelo menos, não faria isso. Eu acho bem lusitano fazer isso. Sim. E puxando para a parte da pessoa que tem alguma dificuldade em alguma das áreas, tanto física quanto matemática, a gente está sempre pegando pela nossa experiência das faculdades que a gente estudou. Por exemplo, quando eu fui estudar... Estou estudando agora, por exemplo. Agora estou estudando ótica e relatividade. Você lê o contexto, né? Digamos que você não saiba tanto matemática. Você lê o contexto, vai ter a demonstração matemática daquilo, vai ter uma fórmula para medir a refração da luz, que seja, por exemplo. Eles te dão a fórmula e a gente recebe uns exercícios resolvidos para entender como funciona aquele corpo. A base matemática que você precisa ter para isso não é muito grande. Mas que é aquele negócio principal. Ele te dá a fórmula que você vai precisar, né? Ainda mais em uma parte já tão complexa assim. E às vezes ele pode até dar o desenvolvimento, dar a motivação, a história de como ela foi desenvolvida, ter a demonstração de onde que saiu, quais foram os passos lógicos, os experimentos feitos para chegar, como a gente está falando de uma fórmula de física, tem que ter tido um experimento, né? Os experimentos ou a própria motivação teórica mesmo. Mas você não precisa de fato daquilo. Você vai precisar saber aplicar. Saber de onde veio é extremamente importante. Eu, particularmente, acho que isso é mais importante do que você pegar dados óbvios que serão aplicados naquilo. Cara, pegar dados óbvios que serão aplicados numa fórmula, eu programo uma planilha de Excel para fazer isso. Eu quero que um aluno, eu como professor, e eu como aluno, eu não queria ser um macaquinho do YouTube treinado, tá ligado? Eu como aluno, eu não queria ser isso daí, eu queria entender a parada, saca? Então assim, lendo o contexto e vendo a fórmula, você consegue depois olhar para a fórmula e entender por que veio daquele contexto. Mas isso aí também vem, além da sua bagagem matemática, vem de muita prática, né? Porque você, para você reconhecer isso, você precisa já ter feito isso antes. O que é muito bom. O que vem da parte do estudo da matemática e da física, das áreas exatas, é a prática, né? Você praticar, fazer muitas vezes uma conta demais, você vai ficar caraca nisso uma hora. Até das humanas, né? Fácil. Vamos lá. Sim, tudo, isso é tudo. Mas, por exemplo, pegando... o cara acabou de entrar na faculdade de física, começou lá a mecânica. Física 1 lá e tal. A base matemática que ele precisa é bem pouca. Você vai precisar tratar uma equação, né? Tipo, x igual a alguma coisa, conseguir achar o x numa equação lá de uma variável. Você vai ter lá contas de divisão, contas de potência, tratar de números, notação científica. Tipo, isso é uma coisa muito básica. Se você entrar numa faculdade que não tenha a aula, não tem a disciplina de fundamentos, não tem essa recapitulação. É uma área da matemática bem leve que você precisa recapitular na sua casa para você fazer. A física, conforme você vai estendendo ela, da física 1 até a 4, sei lá, a dificuldade vai aumentando sim, mas você consegue começar um primeiro semestre de física sem ter a base... sem ter uma disciplina de base matemática. Até porque essas partes iniciais, ainda mais se tratando da física, física 1, física 2, as operações matemáticas que você vai precisar não são complexas. Tudo bem, você consegue tratar usando cálculo, diferencial integral, etc. Sim, mas ainda assim não é um bagulho que é extremamente complexo. Você precisa mais entender a parte teórica dela, de como ela funciona, fisicamente falando, né? Do que necessariamente ter a parte matemática. Porque você entendendo como funciona aquele modelo físico, a matemática é só um caminho para você chegar no resultado. Não é tipo, eu preciso ser o craque da equação para... Não, você não precisa, entendeu? Você tá lá, velocidade média igual a deslocamento dividido por tempo. Você não precisa saber muita coisa para você achar a velocidade média, entendeu? Só você sabendo colocar os dados dentro da fórmula da maneira certa, usar as unidades de medida e fazer a divisão do espaço pelo tempo,
estando na mesma unidade, você já consegue resolver uma conta de velocidade média. Na real, você precisa dominar a definição. Seja do que for, do que a gente está falando. Seja de física, seja de matemática, seja de história. Você tem que dominar a definição, a base. Tá? E aí vai ter gente, vai falar, a definição é conceito, tá? Conceito não depende de matemática. Cara, se a gente está falando de física e matemática é a linguagem de física, o conceito e a definição vai ter uma relação intrínseca. Sim. Você não precisa dominar a matemática, mas você precisa dominar o conceito, a definição. Então, assim, se eu falar, cara, aceleração é taxa de variação da velocidade. Essa é a definição. Como que a gente escreve matematicamente isso? Aceleração é derivada da velocidade com relação ao tempo. As duas frases dizem a mesma coisa. Só que em uma você consegue entender o conceito dela. Você consegue ver e consegue testar palpavelmente que a aceleração é a velocidade muda. É a taxa de variação. Ou seja, a velocidade está mudando em um certo período de tempo. Se eu falo é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Quem, que nem eu, já tinha noção de matemática, já gostava de matemática, beleza. Para mim tá claro desse jeito também. Tá? Mas eu acho realmente muito válido. Se prenda, não se prenda, mas domine a definição. E a definição nunca é uma matemática complexa. Ela nunca vai ser uma matemática complexa. Beleza. Passando agora para a parte um pouco entre intermediária e final do curso, você tem mais facilidade em matemática do que física? Poderia dizer que sim? Questão de, tipo assim, cálculo / conceito. Cara, aí realmente vai muito dos métodos de ensino. Eu posso falar de uma disciplina que eu tive na USP, que foi gravitação. E eu tive que fazer essa disciplina 2 vezes. Tá? Porque a primeira eu fiz com um professor C, tá? Não vou citar ele, mas professor C dava um tratamento matemático pesado, que era muito difícil. Cara, a gente está falando de gravitação, é mecânica de corpos celestes. Não é nada simples. A gente está tratando de elementos, de objetos, de corpos com massas absurdas, com distâncias astronômicas. E sim, eu posso usar esse termo agora, porque as distâncias são astronômicas. Literalmente. São milhões de quilômetros. E cara, não só por a gente estar tratando de números grandes e difíceis de lidar. A própria matemática em si se torna mais complexa. Ela é parte de uma definição simples, mas à medida que o tempo passa ali, ela se torna mais complexa. Por quê? A gente parte da definição de gravitação, tá? Da força-peso e atração entre 2 corpos. E tudo isso daí a gente demonstra, a gente vai aprendendo a entender por que aquilo funciona. E esse professor fez isso desse jeito. Eu, obviamente, tomei bomba. Tá? Porque foi um semestre também que eu comecei a trabalhar, eu não consegui estudar muito bem naquele semestre. Foi tenso. Ok. Aí eu vi. Próximo semestre, para fazer a mesma disciplina, tava lá, o único professor que oferecia, professor C. Não vou fazer com ele, porque eu tive sorte de ter veteranos bem legais que falaram, espera, o professor Z, te amo. Você me ensinou gravitação de verdade. Porque hoje eu sei o que o professor C estava falando. Porque ele tava rabiscando uma porrada de integral, de linha, umas paradas pesadas. E eu não estava entendendo absolutamente nada. Mas quando eu assisti a aula do Z, eu entendi tudo. E ele deu um tratamento matemático tão pequeno, porque ele falou da história da gravitação. Ele deu um curso inteiro de gravitação, explicando como que ela foi desenvolvida ao longo da história. E aí ele foi, desde lá dos gregos, lá da Grécia Antiga, lá de Aristóteles, de Tales de Mileto, calculando o raio da Terra, calculando a velocidade de rotação da Lua, calculando uma porrada de coisa, só com semelhança de triângulos. Que eles não tinham.
cálculo diferencial integral, Kepler não tinha nascido, e uma porrada de coisas. Os caras tinham a semelhança de triângulos, e eles fizeram uma porrada de coisa, só com isso. E aí ele vai passando ao longo do tempo, aí chega em Newton. Cara, ele conta, obviamente, a historinha da maçã caindo na cabeça do Newton, ele dá risada disso daí, todo mundo dá risada disso daí, porque é legal, é bonitinho, é uma motivação pra galera ver, porque que, na real mesmo, ele apresentou lá os documentos, cara, praticamente foi uma competição para ver quem que conseguia descrever o movimento de corpos celestes. E aí o Newton teve lá sua quarentena nessa época, também, e ele ficou trabalhando nisso. E aí, assim, a aula do professor Z, cara, eu trabalhava o dia inteiro e eu tinha uma aula por semana com ele. Eram 2 créditos. Ou seja, eu chegava às 7 e terminava às 9 a aula dele, aí tinha intervalo e eu ia para outra aula. Eu acho que não, eu acho que era na sexta-feira, depois eu ia beber. Mas eu chegava quebrado. E eu via muita gente que acontecia essa mesma coisa, e às vezes as pessoas chegavam e dormiam, porque elas não conseguiam ficar acordadas, elas realmente estavam muito cansadas. Mas, cara, por mais que eu tivesse cansado, essa abordagem de ensinar a gravitação, sem deixar de dar o tratamento matemático, ele não deixou de dar esse tratamento matemático, ele só não pegou pesado, porque não tinha necessidade. Cara, eu saí dominando gravitação por causa disso, entendeu? Legal. Então, assim, vai também de ter professores que tenham essa noção. E com certeza vai ter, tá? Vai ter. Vai ter professor sem noção, que nem o professor C, mas vai ter professor incrível, que nem o professor Z. Eu acho que, assim, se você tem alguma dificuldade em matemática e conseguiu entrar, vai e mergulha. Você sabe que você tem essa deficiência em matemática. Você vai dar um jeito de ir compensando ela ao longo do tempo. E se a água bater na bunda, você vai dar um outro jeito. Você vai pedir ajuda pro seu amigo, né? Sempre vai ter um amigo que vai te ajudar. Não tô sabendo disso, não. Cutucada. Tem um negócio que eu aprendi durante o curso que é muito importante, porque eu sempre pensava assim, não, preciso passar tudo direto, tirar nota máxima em tudo, não sei o que lá, não posso pegar DP. Aí é uma coisa que eu vi tanto num vídeo quanto conversando com um aluno do último ano, enquanto eu tava no primeiro, o cara falou assim, ó, não se prenda a tirar nota, se prenda em aprender. Se você pegar uma DP, beleza, cara. Eu prefiro o cara falando, né? Eu prefiro pegar a DP, mas eu aprender, eu virar classe e craque em gravitação, do que eu passar sabendo mais ou menos, me formar e na hora que eu for trampar, eu passar vergonha. Eu vou sujar meu nome, meu currículo e o currículo da faculdade ainda. E eu passei por isso no primeiro semestre já, quando eu fui fazer Física 1, que eu tinha dificuldade em matemática ainda e eu não tirei nota por causa da matemática. Eu esqueci fórmula, errava conta. Tipo, a parte física eu acertava, mas eu errei muito. E eu acabei pegando DP de Física 1. Meio irônico, né? Mas eu até falei pro professor me passar e tal. E o professor falou pra mim, falou assim, ó, eu já passei por isso. E quando eu fui estudar pela segunda vez, por medo de pegar DP, eu entrei muito mais a fundo nos estudos e aprendi muito mais. E realmente, depois que eu aprendi, que eu fiz Física 1 de novo, a minha nota foi muito alta. Não porque eu aprendi 2 vezes, mas porque eu aprendi. E eu comecei a me desprender de pegar DP, sabe? Tipo, eu prefiro estudar quantas vezes for preciso, mas realmente aprender do que só tirar 6, me formar e quando chegar pra dar aula eu não ter capacidade de fazer aquilo. Ou se eu for fazer pesquisa, se eu for trabalhar com o que for, entendeu? E eu acho que você tirar esse peso, a questão é mais tirar o peso, porque na faculdade é muito intenso tudo. Você tirar esse peso de ter que passar e não sei o que lá, facilita na hora de estudar. Você estuda tranquilo, estuda com a mente leve, aprendi, não aprendi, eu vou continuar tentando. Isso facilita muito. Quando eu tava na USP, a média era 5. E aí a gente tinha lá, essa frase com certeza existe até hoje. Quando eu entrei, ela já existia. 5 bola é 10. Por que 5 bola? 5,0. 5 bola é 10. Cara, você tirou a nota mínima para passar, é suficiente. Quando eu pensava desse jeito, eu tirava 5 bola. Eu trabalhava em prol daquilo ali, por mais que eu tivesse assim,
Quando eu pensava nisso, é porque eu tava com medo de pegar alguma bomba ali, pegar DP, etc. Uhum. Quando eu entrava numa disciplina que eu tava meio cagando pra nota desse jeito, eu fechava ela com 8, com 9. Porque eu entrava na disciplina porque eu queria aquela disciplina. Então eu realmente entrava porque eu queria aprender aquilo. E Uhum. aí funcionava muito melhor. Quando eu entrava numa disciplina que era obrigatória e eu não estava afim de fazer ela, eu entrava com a mentalidade: 5 bola é 10. E aí eu mandava mal. Se eu entrasse, não, beleza, a disciplina é obrigatória, mas não é obrigatória à toa. Então vamos aprender essa bodega. Cara, eu tenho Uhum. certeza que minha GPA ia estar muito mais alta. Na faculdade, dificilmente vai ter uma disciplina que você não precisa. Lógico, por exemplo, a gente faz licenciatura, tem muita matéria de didática. Então tem muita coisa ali que você não precisa tanto assim. Que é importante, mas às vezes você precisa preencher uma carga horária e eles colocam alguma coisinha a mais. Mas a maioria das coisas, não tô falando de didática ou de física, a maioria das coisas vai ser bom pra você. Igual no ensino médio, mas pra que serve log? Cara, quando você entra na faculdade de física, você vê tanta coisa que você pode resolver com um logaritmo que você fala, meu Deus do céu. E logaritmo é um tipo simples de cálculo pra você fazer. É que não é ensinado muito bem no ensino médio, na maioria dos ensinos médios, É, mas tudo que tiver lá vai ser importante pra sua profissão. Tô falando no caso do que a gente tá experienciando, né? Eu tô no final do meu curso, faltam, sei lá, 3 disciplinas pra eu terminar. E o Zé já terminou, né? sim, glória. Como Então isso é diria muito legal. Cabo Daci Louco, glória a Deus. Adeus. Como você lidou com as disciplinas finais? Como é que foi pra você fazer as mais punks? De física e matemática. Como que eu lidei? Querendo morrer, né? Eu já não aguentava mais. Aham. Eu já não aguentava mais, mas mesmo assim, da física, as últimas disciplinas que eu fiz lá, eu já estava extremamente cansado, até porque lá naquela época eu trabalhava em editora, era muito pesado, era muito cansativo o dia. Então, assim, eu realmente eu fiz o mínimo necessário. Eu não entrava com a intenção de 5 bola 10, mas eu sabia que tendo 5 bola eu já estava tranquilo. Então, às Uhum. vezes, teve algumas últimas disciplinas que os professores contabilizavam 2 provas. Eles davam 3 provas, não tinha provinha, não tinha nada, eles não tinham nem presença. Uhum. E aí, dessas 3 provas, eles pegavam as 2 maiores notas para tirar a média. Teve uma disciplina que eu fechei em uma prova. Eu fui, fiz a primeira Caramba. prova, tirei 10. Na parte da E, graduação, tem um ponto também. Não é porque você tirou 5 numa prova de 0 a 10 que você só sabe metade daquele conteúdo. A gente tem que se desprender um pouco disso também. sim, O que facilita um pouco na parte, talvez, emocional de você fazer uma faculdade. Mas que pensando em questão de, tipo, conteúdo, tipo, aquelas matérias as mais punks que você teve, você conseguiu realmente aprender tudo que precisava? Ou você foi, tipo, aprendi um pouco, mas foi o suficiente? Quando cara, você na ia estudar, real, não necessariamente na parte da prova. ó, vou te falar que na real eu acho que nem a matemática do ensino médio eu aprendi ainda. Filosófico. Eu acho que nem isso eu aprendi ainda. Mas sim, eu entendi a sua pergunta. Eu acho que para as disciplinas da faculdade, por mais que as mais difíceis que eu encarei ali, meu, cálculos, álgebra linear, quando eu fiz na USP, eram disciplinas cabeludas. Eu tô enferrujado nelas, eu não lembro de muitas coisas, mas eu lembro de conceitos, que volta naquilo que eu falei. Domina o conceito, domina a definição. Então, assim, Aham. eu lembro bem dos conceitos e das definições. Óbvio que eu não vou lembrar de teorema de nota de rodapé, porque se eu não estou usando, eu não vou lembrar. Mas eu posso dizer assim que eu sinto que eu dominei legal. E tem disciplinas também, cara, que desde o ensino médio são disciplinas que eu sempre gostei. E obviamente tem muita gente que sabe muito mais do que eu daquilo ali, mas são disciplinas que eu domino, de verdade, eu domino. Sei lá, se eu pegar para falar Uhum. de números complexos,
Cara, eu adoro números complexos. Eu estudo números complexos por conta, sem ter obrigação. Sim, a Entendeu? parte de Então, geometria em geral, né? toda a parte de geometria. Geometria é tesão. Geometria é animal. Eu tô tendo agora as disciplinas finais, tô no último semestre, né? Pra mim, pegando a parte de física, os conceitos eu consegui entender tudo lindamente. Eu fiquei surpreso até. Quando eu estudei física moderna, eu fiquei um pouco com medo de estudar, mas surpreendentemente eu entendi muito bem, muito bem. A única dificuldade minha foi na parte de derivação. Porque, tipo, eu tive uma dificuldade um pouco em cálculo 1, depois cálculo 2 eu fui melhorzinho, porque não teve tanta derivada, foi mais puxado para integrais, né? Mas assim, eu consegui fazer, fiquei com uma nota muito boa, aliás, em física moderna. Depois eu tive. Agora, né? Eu tô tendo física 4 e eu só estudei a parte de conceitos ainda, eu não parti pra parte matemática ainda. Por enquanto eu tô entendendo tudo, isso é muito legal. Mas a matemática exigida, pelo que eu passei um pouco, não é muito grande. Não foge muito do cálculo, entendeu? Por mais que eu já tive cálculo 3, já passei por cálculo 3, É aquele negócio, cara. A acredito que matemática não vai me exigir exigida. tanto isso. Então, eu acho E que tá bem ó, um tranquilo. curso que é bem estruturado, ele não vai exigir uma matemática que você não tenha. Sim, Né? Um com curso bem certeza. estruturado. Tá? Deixa só esse apontamento aqui. Sim. A gente não precisa citar. Um curso bem estruturado, ele não vai exigir um grau de conhecimento de matemática que não é previsto para aquele momento. Tá? Então, assim, a pessoa entrar no primeiro semestre de uma faculdade de física e ela ter uma disciplina de física que vai exigir que ela domine cálculo 3, por exemplo, é impossível isso acontecer. Uhum. Então isso não vai acontecer. Existe ali um roteiro de pré-requisitos que eles são cumpridos ao longo da carga prevista. Então, assim, você vai entrar, você vai pegar disciplinas como cálculo 1, para ter as noções de cálculo diferencial integral, e você vai pegar mecânica, já com aplicações de cálculo 1. O que não é um absurdo, porque você, em tese, está aprendendo cálculo ao mesmo tempo. Tá? Uhum. Isso numa grade de presencial. Você tem mais do que uma disciplina por semestre, né? Você tem 4, 5 disciplinas. Então, assim, e dali para frente, você vai construindo coisas com o que você já pegou de pré-requisito, né? As disciplinas que você fez são pré-requisito para outras coisas. E tem Sim, sim. disciplina que vai entrar mais para frente também, que não tem pré-requisito. Tipo, gravitação era uma que não tinha pré-requisito lá na USP. Ela não Uhum. tinha pré-requisito, e aí o professor C foi lá e estuprou a galera com integral de linha, com integral tripla. Eu tive uma experiência parecida quando eu fui ter eletromagnetismo, que foi uma das matérias que eu achei um pouco mais difícil, tanto que eu Sim. peguei DP dela, que foi exigido cálculo, um pouco de derivação e integrais, mas foi passado eletromagnetismo para mim antes das disciplinas de cálculo. Acredito que se eu Então, fizesse hoje eletromagnetismo seria bem mais tranquilo. Mas isso foi uma dificuldade. Até eu conversei com a universidade, eles já corrigiram isso e tal, mas você vê como atrapalhou todo o se eles meu. colocam você em uma disciplina que exige um negócio que eles não te ofereceram antes, isso daí tá muito errado. Nossa, sim. E, meu, rebenta o psicológico do aluno, né? Então. Eu fiz a prova sem saber nada, eu não sabia nada, porque para todas as contas exigia cálculo de derivada. Mas, enfim. Mas a eletromag Agora, foi a mais difícil. Qual que foi a mais fácil pra você? eu acho que você vai concordar comigo. Uma matéria que eu achei que seria muito difícil e foi muito fácil e muito legal foi História da Ciência. Por Sim. quê? Primeiro semestre, eu animado, querendo fazer as contas lá, uma aula de história com um cara que é formado em filosofia. Falei, meu Deus do céu, essa aula vai ser um saco. Professor E eu já, M. é, e eu já ia pra aula meio tipo, nossa, pra que eu vou ter aula de história, cara? Eu não quero, não vou usar isso na minha vida. Sabe aqueles pensamentos besta? E cara, foi uma das matérias que eu tive a maior nota e que eu mais aprendi, que eu absorvi. Era até aquele caso que você falava, que eu chegava morto, chegava cansado, mas a aula era tão boa, o professor explicava tão bem, e ele nem entendia muito de uma física, de exatas. Ele é formado em história e tal, mas ele conseguiu passar o contexto tão bem, explicar o método científico, como é que funciona, tão bem, que, nossa, a É, gente arrebentou no essa aula seminário. foi excelente, ela foi animal.
A aula foi muito boa. Eu tive uma média. Eu só não fiquei com 10 porque. Eu não lembro, na verdade, mas foi uma coisa muito ridícula. Tipo, eu esqueci um Foi- trabalho que eu já tinha É, eu, feito. eu acho que foi Ou. uma das provinhas. Ele deu um trabalho, que era aquele seminário, né? Sim. E teve uma provinha. Eu fiquei com 9,5 porque na provinha ele arrancou meio ponto. Eu fiz umas cagadas mesmo ali, eu esqueci um tópico que precisava falar e ele Sim. não deu os 2 pontos Eu acho totais. que eu não respondi uma pergunta. Mas, tipo assim, enfim. Foi uma matéria que eu não tinha expectativa nenhuma e, nossa, foi incrível. Ó, eu vou te contar como que foi pra mim, cara. Na física, a mais difícil foi gravitação. E a mais fácil, adivinha, Ah, foi gravitação. meu Deus. A grande diferença são os professores. Tá? Eu tive uma dificuldade muito grande em gravitação, mesmo eu não tendo tido problemas de vida no momento, né, da necessidade de trabalho, de cansaço, etc. Tive uma dificuldade muito grande ali, e quando eu tinha essa complicação, eu não tive a dificuldade na disciplina. Então isso daí foi um dos Legal, fatores. Mas legal. tirando a gravitação do fator, é, cara, mais difícil foi cálculo 4. Não lembro o nome do professor mais. Ah, um colombiano, filho da... Cara, foi surreal. Foi surreal a disciplina com ele. Aham. Eu apanhei. Eu apanhei. Mas eu consegui passar ali com 5 bolas. Nossa, tá bom. E a mais fácil foi termodinâmica com a professora V. Nossa, professora V, que saudades. A aula dela incrível. E ela estava dando aula para licenciatura, ela fez um esquema de aula maravilhoso. Porque ela não cobrou tão pesadamente a parte matemática da termodinâmica. E, cara, termo tem uma matematiquinha ali que não é tão elementar assim. Só que ela não pesou nisso. Ela pesou em vocês são alunos de licenciatura, vocês vão virar professores, vocês têm que treinar, dar aula também. Então ela deu um esquema de aula que foi sensacional. E eu Legal. aprendi muito de termo com ela. Uma matéria que eu fiquei surpreso foi probabilidade estatística. Porque. Porque assim, eu tinha dificuldade. Eu tenho dificuldade com matemática até hoje, não sou o Zé. Mas. E eu fiz probabilidade estatística estudando no EAD já, de uma forma um pouco ruim, assim. Porque eu tava corrido, aí eu fiz tudo correndo e tal. Só que eu sempre tive facilidade com lógica. Aí o que eu fiz? Antes da prova, eu não tinha terminado todo o conteúdo ainda. Então, estudei todo o conteúdo, dei uma revisão em tudo e fui pra prova. Levei um resuminho, porque eu cheguei antes na faculdade. E eu acho que eu fui fazer com você essa prova, não foi? Acho que foi, não lembro direito. Enfim, eu sabia algumas coisas, lembrava de algumas fórmulas de combinação simples, por exemplo. Só que quando chegou na prova, eu usei essa fórmula. Tinha uns exercícios que eu não lembrava o jeito pra fazer com a fórmula, do jeito que a apostila ensinou. Mas eu sabia que se eu desse uma mexidinha ali, feito com lógica, feito na mão, tipo, Sim, qual é a idade média dos alunos na sala? Eu não lembrava o se jeito você certo de fazer. pensar. Tipo assim, eu somava todos, dividia, fazia umas loucuras, chutava de um jeito Sim, bom, sabe? Tipo, fui fazendo, fui dando meus jeitos, pensando na lógica. Sabia o conteúdo, só não lembrava da fórmula, mas a partir dos conceitos, da prática que eu tinha com fazer algumas contas, lógicas, fui fazendo. Resumo, minha média foi 9,7. Eu tirei, a ah, prova valia 6, eu tirei 5, sei lá, 8, 5,7. Aí foi a cara, matéria que eu fiquei muito surpreso, porque eu achava muito difícil probabilidade estatística, eu tava fazendo estágio. O professor ensinando probabilidade estatística no ensino médio eu já achava difícil, porque eu não tive muito bem no ensino médio. E foi uma matéria que eu fiquei muito surpreso por ter tido um bom rendimento naquela disciplina. E a matéria que eu achei mais difícil, eu vou citar duas. Eu vou citar eletromagnetismo, porque exigia cálculo e eu não tive cálculo antes, então eu não entendi é, nada. E mais uma matéria que eu tive todo o conteúdo e mesmo assim eu penei um pouco foi em cálculo 3. Porque assim, eu entendia como funcionava os métodos, só que eu não entendi, eu não tava entendendo o conceito do cálculo ainda. Mais pra parte de diferenciais. Então,
Eu sabia fazer algumas contas, outras eu não conseguia. Foi uma matéria que eu sofri bastante, mais puxado pra matemática, né? As partes de física eu achei de boa todas, porque eu não entendia tanto o conceito do cálculo, tanto que eu vi muita videoaula, eu vi muita videoaula, eu vi videoaula em inglês, vi videoaula em português, vi todas que eu achei de cálculo 3. O Ozé me ajudou mesmo. O que você recomendaria pra quem tem dificuldade em matemática e quer começar a fazer faculdade de física? Não se Em poucas preocupa. palavras. Não se preocupa. A recomendação é não se preocupa. Mas você vai entrar na faculdade de física? Da hora. Se a sua faculdade não tiver um sistema de nivelamento aí mínimo, pelo menos, de matemática, você vai ter que dar uma corridinha atrás. E agora, meu querido, minha querida, meus queridos, vocês têm uma disponibilidade, uma gama de conteúdo aí para vocês procurarem. Cara, gigante é pouco ainda. Gigante é pouco. Vocês têm muito material disponível. Agora realmente basta você sentar a bunda e estudar. Né? E eu não estou falando para você dominar a matemática a ponto de se tornar um campeão olímpico e ir lá ganhar uma international. É dominar conceitos, dominar definições. E não estou falando também para você fazer conta de cabeça, porque, bicho, já inventaram a calculadora. Você tem que saber como se faz a conta, mas você não precisa ficar fazendo de cabeça toda hora também. Sim, sim. Então, assim, volta. Pega os conceitos que você tem as suas deficiências. Estuda eles. Domina eles. A partir do momento que você domina eles, pode ter alguns outros conceitos que você achava que você dominava bem, mas depois que você dominar esses aqui, você vai entender até melhor outros conceitos. Pode acontecer. Então, assim, minha recomendação principal é: você quer fazer física e sente que tem algum problema em matemática, identifique esse problema e resolve ele. E como que você resolve esse problema? É dando uma estudadinha. Não é, como eu disse, não é se tornar campeão olímpico de matemática. É dar uma estudadinha para você garantir que você entendeu aqueles conceitos, aquelas definições. Depois que você dominar essas definições, cara, aí é um abraço. Tem até um meme, que é engraçado, que fala assim que a faculdade ela serve pra mostrar que você é ruim até no que você gosta. O editor vai tentar encontrar o meme e botar aí pra vocês verem. Mas assim, é muito comum se você entrar gostando de física e ter dificuldade nas matérias iniciais. É comum isso. Porque infelizmente o nosso ensino médio não é nivelado pra tal. Mas, os professores no caso, né? Mas fica tranquilo. Tipo assim, foca em aprender mesmo. Tipo, eu tenho as matérias didáticas na grade, beleza. Extrai aquilo ao máximo, entende como funciona a divisão, como funciona uma equação. Se você não tem, Não, e tem começa, mais. pega física 1, por exemplo, que você vai ter provavelmente no primeiro semestre. O professor fez aquelas contas, presta atenção. O professor usou ali notação científica, o professor usou divisão. E você busca focado naquilo, entendeu? Tipo, pega exercícios na internet. Põe no YouTube, física 1, mecânica. As videoaulas no YouTube, eles vão te dar o conceito e vão mostrar como funciona. E você estuda a parte, mas assim, não sei matemática, não sou o Zé. Posso entrar na faculdade de física? Vai, cara, vai. Porque você vai construindo isso aos poucos. A faculdade você se constrói aos poucos. E pensando em quem vai ser professor, você aprende muito ensinando. Então é Sim. normal você se formar ainda e não ser o Einstein, entendeu? Com a prática que você vai ensinando, que você vai dando aula particular, que você vai estudando aquilo com o tempo, você vai melhorando aquilo. Mas eu não sei fazer conta de raiz quadrada. Beleza, você procura no YouTube e tal, mas você não precisa crucificar, perder todo o emocional da sua vida porque você não sabe alguma coisa. Mesmo tendo dificuldade, é possível fazer uma faculdade de física. Porque você vai sendo construído ao longo dos anos. E tem mais. Eu vou colocar, porque você falou da física. Eu lembro quando eu entrei na física na USP, entraram na minha turma 50 alunos. Depois do primeiro semestre, sobraram 30. 20 morreram no primeiro semestre. 20 desistiram depois da primeira prova de cálculo 1. Então, assim, sobrevive, tá? Você pode pegar um ADP ali em cálculo 1
Então, você pode até pegar uma DP em cálculo 1 ali no primeiro semestre. Porque cálculo 1 é um bagulho que, em tese, você nunca viu. E é meio assustador. Se pegar, inclusive, estatísticas, eu acho que muita gente toma bomba em cálculo 1, muita gente toma bomba quando sai do quinto e vai para o sexto ano, porque tem uma mudança de paradigma ali. Você está acostumado com um jeito, você vai para um outro lugar que é outra coisa. Então, esse choque é uma coisa muito grande que afeta e às vezes você fica meio perdido, não sabe como estudar, e aí você toma umas bombas e, cara, estando na faculdade, as pessoas desistem. Isso acontece. Sim. É Eu mais mesmo. difícil. É mais difícil desistir ali na quinta série, né, no sexto ano, no primeiro ano do ensino médio. É mais difícil porque seus responsáveis forçam você a continuar. Mas esse choque, às vezes, faz as pessoas darem uma desistida. Então, eu acho que, além do identifica suas falhas, encara. Encara. Você passa por ela. Você pode tomar uma bomba, existe uma chance grande, até talvez, de você tomar uma bomba. Mas, que saco. Sim, tomou uma bomba. Pegou uma ADP. Vai lá e faz de novo. Mas insiste nisso. Uhum. Porque se você não desistir, você tem chance de fazer. Se você desistir, você não vai aprender de jeito nenhum. Eu mesmo peguei DP de cálculo 1. Falei, mano, ferrou. Eu não vou conseguir passar em cálculo 2 sem ter aprendido cálculo 1. Mas daí eu estudei, eu já tinha bagagem do cálculo 1. Por mais que eu não tenha tirado a nota, eu já tinha a noção. E eu passei em cálculo 2. Mesmo tendo DP em cálculo 1, eu passei em cálculo 2. Porque eu já estava um pouco habituado com aquela linguagem do cálculo, consegui estudar melhor e passei. Então, tipo, não é o fim do mundo. E quando eu for fazer a DP de cálculo 1, certeza que eu vou conseguir fazer, porque eu já estudei mais depois, já me aprofundei um pouco mais, estou mais tranquilo com isso e, enfim. Então ficam aí as recomendações. Cara, identifica aí tuas falhas e dá um jeito de resolver. É aí quem identifica isso daí é você mesmo e como vai resolver é você mesmo. Teve problema? Encara, não desiste no primeiro problema. Bom, esperamos que esse vídeo possa ter ajudado você. Não sei se você já entrou na faculdade ou vai entrar. Pode deixar nos comentários dúvidas que a gente vai responder ou no nosso Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Bom, se inscreve no meu canal e no canal do Zé. Meu canal é um pouco voltado mais para física, o dele um pouco mais para matemática. Recomendo os dois, que daí você mistura os dois ali e se forma facinho na faculdade, ou não. O Wine manda um beijinho aqui pra vocês. É isso, valeu. Falou, galera!